Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Ótimo. Ok. Estamos aqui agora, nossa última aula desse ano. E nosso curso do Confrontando a Fé. Como eu falei desde o início, que o objetivo desse curso é o seguinte. Alguém que quer acreditar, mas tem alguns impedimentos que não deixa a pessoa abraçar totalmente. Então, começamos num sistema. O primeiro problema que as pessoas têm em acreditar e abraçar totalmente é uma coisa simples. Eles têm um conceito sobre Deus que é errado, não é culpa deles. Eles estavam lendo a Torá, a pé da letra, e saiu com algumas impressões o que significa Deus. Ele fala, é difícil, gostaria de acreditar, mas não quer. Acreditar em Deus assim é um pouco difícil. Então, na primeira aula, a gente revisitou, analisou o que significa Deus. Quando a gente fala a palavra Deus, sobre o que a gente está falando. E chegamos à conclusão que até muitas pessoas que são ateus declarados, eles acreditam também, sem saber. Fomos para a segunda aula e falamos, tudo bem. Meu preconceito, entendimento sobre Deus por si, talvez não é um problema para mim. Mas, por que tantas regras? Se eu sei que ele vem junto com as regras. O livro, o manual como viver com ele. Porque eu quero viver minha vida. E nós analisamos o que significa mitzvot, os mandamentos. Que na verdade é para nosso bem, é para criar uma conexão, e através disso nós cumprimos uma missão, uma coisa maior. Que, aliás, essa segunda aula, de uma maneira, nós vamos repensar, reanalisar hoje. Daqui um pouco. Chegamos para a terceira aula e falamos, ok, eu entendi as regras. Mas, em geral, o conceito da Torá, a ponto de vista da Torá, não parece que ele é a favor dos direitos humanos, a maneira moderna de viver, que todo mundo é igual, não há diferenças, etc, etc. E naquela aula nós falamos, precisa entender que, em geral, a lei humana e a lei da Torá têm objetivos diferentes. E, portanto, você não pode aplicar da maneira de olhar no um, da mesma maneira que nós olhamos a outra. A lei humana é feita para dar proteção para os direitos humanos, e a lei da Torá é para guiar, ao ponto de vista da Torá, é para guiar a pessoa para ele cumprir a missão porque ele está aqui. Quando alguém está no exército, ele não vai falar, olha, eu quero ter a mesma posição como a outra. Ele não vai falar isso. Ele pergunta onde você precisa de mim. É isso de novo. A Torá está falando para a gente onde a gente precisa de você. Não uma questão de mais importante, menos importante, etc. de discriminação. A pergunta é onde você precisa ser para cumprir, levar o mundo para propósito. Depois falamos sobre sofrimento, que também as pessoas têm o problema de relacionar com Deus se tem sofrimento aqui no mundo, e explicamos isso pelo menos num nível emocional, que Deus ele nunca largou você, que Ele está junto com você em todo o teu sofrimento, não somente que Ele está do teu lado, Ele está dentro do teu sofrimento. Alguma coisa que é impossível para a gente fazer. Quando você tem empatia, isso quer dizer que você está tentando imaginar o que a outra pessoa está passando, que na verdade é impossível, porque você não é outra pessoa. Você está tentando sentir. Na casa de Deus, que tudo é possível, Ele fala que eu estou com você dentro do teu sofrimento. Eu sou o Criador, eu criou você, eu conheço você melhor do que você mesmo, e eu me colocou na tua situação para sentir tua dor. Eu estou com você, estou do teu lado, apoiando,
você está em cima das minhas costas, ombros. Então, você nunca está carente e você sempre tem ele de lado. E, de novo, a fé só ajuda no momento assim. Como a gente deu aquele exemplo de criança, depois de tomar a vacina, quando ele se sente decepcionado, naquele momento, a criança é inteligente. Ele sabe, naquele momento, quanto mais precisa da minha mãe. Não que eu vou chutar ela e fugir, eu vou abraçar ela para ele dar conforto para mim. É a mesma coisa com Deus. Na outra semana, falamos sobre Torá e ciência. De novo, olha, tudo bem, eu gosto, tem coisas da Torá, muito gostoso, queria ser mais religioso, mais espiritualizado, mas nós vivemos hoje em dia no mundo avançado, tecnologia, ciência, informação, comunicação, e como posso viver num mundo assim, como os pensamentos da Torá, que parecem coisas que você só aceita, acredita, não analisa, não tem provas, etc, etc. E nessa aula nós explicamos, nós mostramos que, na verdade, a Torá, ele usa de ciência para cumprir a Torá. Precisamos de tudo o pensamento moderno de medicina, tecnologia, astrologia, matemática, física, etc, etc. E também ciência precisa de Torá, porque a ciência pode explicar para você como as coisas funcionam. Mas por quê? Porque eles existem de uma maneira geral, ou o significativo de tudo isso, a ciência não responde. A natureza não responde isso. A natureza não tem moral, não tem ética, a natureza não tem significado, ele só fala como as coisas são. Pronto, alguma confirmação frio. Para a gente saber o porquê da nossa existência e de tudo que a ciência e a tecnologia explicam para a gente precisa da Torá. E mais para frente explicamos que, em geral, essa separação de Torá e ciência não existe. É o mesmo autor que criou, que escreveu ambos os livros, tanto da Torá, tanto da ciência, como dizer. E, na verdade, quanto mais a gente estuda ciência e informação moderna, nós percebemos que tudo isso já está escrito na Torá, que eles vêm de um lugar só. E a própria ciência chegou na conclusão, hoje em dia, esse foi o último ponto, que tudo vem de um poder só. Tem uma coisa, um poder, uma regra que explica tudo. Em outras palavras, isso que a gente está falando, que a unicidade absoluta do HaKadosh Baruch Hu, ele é responsável por tudo que nós temos aqui no mundo. Então, essa dicotomia de separação e divisão, alguma coisa que nós criamos, não alguma coisa que nós, na nossa imaginação, mas ele não existe de verdade. Isso foi a última semana. Chegamos ao fim do curso. O que mais falta para falar? Ok. Tiramos todos os obstáculos, impedimentos que a gente tem. Entendemos melhor, um pouco melhor, as mitzvot, a ponto de vista da Torá, que é Deus, o mundo moderno como o mundo da Torá, como olhar nossos desafios na vida, etc, etc. Tudo bem, eu aceito. E agora? E agora o problema é como você vai... Eu estou pronto, mas como você vai fazer, como você vai criar esse relacionamento com Deus. Esse é o assunto de hoje. O nome da aula é, pelo amor de Deus, encontrar proximidade com Deus que você não pode tocar, você não conseguir ouvir, não conseguir ver ele nunca fala com você, e como você vai criar um relacionamento com ele. Isso é o assunto de hoje. E espero que até do fim da aula a gente vamos conseguir um pouco disso. Não somente entender, a gente vai também fazer uma contemplação no fim da aula para ver se realmente é possível para a gente criar aqui no relacionamento com Deus, é alguma coisa que a gente sente. Vamos lá. Introdução. O judaísmo é uma religião holística. Exige o engajamento de corpo, mente e coração.
Não podemos reduzir Deus a um conjunto de rituais sem sentido. Ele é uma parte significativa de nossa vida. Mas como posso amar alguém que jamais encontrei? Posso ter reverência por algo que nunca vi? Essa lição explora a possibilidade de ter um relacionamento com ele, se é possível, porque é vital e como fazer isso. Ok. Para começar o assunto, vamos ler um trecho aqui, trecho número 1, um trecho que provavelmente muitos de vocês já conhecem, porque é falado em Yom Kippur mais ou menos 5 vezes. Uma coisa que nós rezamos em Yom Kippur, que fala sobre o relacionamento entre a gente e Deus. Vamos lá. Anu Amecha. Pois somos teu povo e tu és nosso Deus. Somos teus filhos e tu és nosso Pai. Somos teus servos e tu és nosso amo. Somos tua congregação e tu és nossa porção. Somos tua herança e tu és nosso bem. Somos teu rebanho e tu és nosso pastor. Somos tua vinha e tu és nosso vigia. Somos teu trabalho e tu és nosso criador. Somos teus entes queridos e tu és nosso amado. Somos teu tesouro e tu és nosso Deus. Somos teu povo e tu és nosso rei. Somos teus escolhidos e tu és nosso escolhido. Ok, então aqui a gente tem várias metáforas que falam sobre nosso relacionamento com Deus. Para a gente entrar um pouco no assunto, para não ficar assim desconectado, se ouvindo o que estou falando, eu quero que vocês ouçam isso que foi lido agora e me falem qual dessas metáforas combina com você, toca mais em você do que as outras. Não tem uma resposta certa aqui, obviamente. É uma coisa individual. Gostei da última, assim, me disse alguma coisa. Somos teus escolhidos. Nós somos seus escolhidos e nós escolhemos você. Porque isso mexe em você tanto, ou mais do que as outras? Se expressa um pouco, vai Sim, lá. Vamos lá. Eu identifiquei, assim, como ele me escolheu para uma tarefa e eu escolhi ele para... Quer dizer, fui escolhida, né? Quer dizer, um orgulho, né? Puxa, né? Dentre tantas que ele podia escolher, escolheu a gente. Em outras palavras, ele me quer e eu quero ele. Um quer do outro. Não quero outro. Ok, muito bom. Tem mais? Eu escolho a primeira. É também a primeira. Primeira é... Somos teu povo, tu és nosso Deus. Somos teus filhos, tu és nosso Pai. Os primeiros dois. Uma ligação muito forte, né? Por que isso mexe com você? Porque pai é uma coisa que Uma ligação próxima, sanguínea, forte, Pai e intensa, filhos, verdadeira. Muito bom. That's it? Não, tudo mexe, não? Yeah, tudo. Mas qual delas, quer dizer, qual delas você se identifica mais? Olha, não porque deve? eu não soube, por exemplo, responder. Somos tua herança e tu és nosso bem. Nossa herança. Eu achei um pouco... Rebanho e nosso pastor, sim, dá para entender. Não sei. Qual delas mexe com você, toca em você? Resonate. Todos, ok. Querido, amado, aí ficou muito mais elevada enquanto eu sou a querida de Deus e meu amado, não? Então isso mexe bastante. Mas então é isso. Então, realmente, se olharmos nessa lista, ele fala várias metáforas de relacionamento aqui. Ele fala pai e filhos, mestre, servo. Ele fala aqui do pastor, rebanho, amados, escolhidos uma outra, rei, povo, criador e o trabalho do criador. E tem várias coisas sobre o que ele está falando aqui. E isso, na verdade, ele desperta vários tipos de emoções. Se você reza isso, não ler isso, reza isso, se colocar dentro dessas palavras.
mexe com tua reverência, com tua gratidão, com tua confiança, com teu amor que você tem com ele e várias outras coisas. Porque realmente tem várias emoções com que a gente pode ter relacionamento um com a outra. E, obviamente, cada pessoa é diferente. Por isso, tem tantas metáforas para você achar um deles com quem você se identifica. E com essa emoção, você vai entender o resto, como dizer. Mas é impossível falar sobre todas essas emoções. Hoje vamos focar mais sobre amor e um pouco sobre temor. Porque conforme a Kabbalah, amor e temor são os dois emoções básicos que existem. Só antes que a gente entre no assunto, para evitar entrar no assunto mais para frente, com certeza alguém vai perguntar, mas o que quer dizer essa coisa de temor, de medo? Não, eu não acho. Então, vamos entender porque a Kabbalah fala que os dois sentimentos básicos, emoções básicas, é amor e temor. O que quer dizer amor e temor? Isso vai ser resolvido. Que também isso, aliás, é um preconceito. Só para provocar vocês mais ainda, conforme a Kabbalah, a primeira ingrediente para ter um relacionamento é aquele temor. Então as pessoas falam, mas como assim? Isso não faz sentido. Então vamos explicar o que quer dizer amor, o que quer dizer temor, porque esquece de tradução. Tentar entender o conceito. Emoção quer dizer movimento, motivo. Tem emoção aqui. Agora você está se movimentando. A cabeça é frio. A emoção quer dizer tem o movimento da pessoa. Tem dois movimentos gerais. Ou para frente ou para trás. Qualquer movimento que é para frente, para se aproximar, ele entra na categoria de amor. Qualquer movimento que é para trás, ele entra na categoria daquilo que nós estamos chamando hoje de temor. Ou, às vezes, é trazido medo. Não tenho palavra que capta todo o sentido disso, mas isso é a ideia. Por exemplo, reverência, respeito, vergonha. Tudo isso entra na categoria de temor. Você tem vergonha, você se retira. Respeito, você vai se limitar. Reverência, tudo isso você dá um passo para trás. Tudo isso é chamado de temor. Agora, normalmente a pessoa pensa que temor significa eu tenho medo que ele vai machucar. Tem um grande monstro lá em cima, se eu faço alguma coisa que ele não gosta. Então, nada a ver. No relacionamento é a mesma coisa. Em primeiro lugar, precisa ter respeito. Isso é fundamental. Se você não tem respeito, o relacionamento não vai ser saudável. Uma vez eu estava falando com um amigo, casais, problemas, assim, né? E ele perguntou para mim, Avraham, quando você sabe que não tem mais chance? A resposta convencional é, acabou o amor. Ele diz, não. Quando não tem mais respeito um para o outro. Porque amor você sempre pode criar. Facilmente. Mas respeito é muito mais difícil. Se perdermos o respeito um para a outra, e depois você vai, ele ama ela, tudo bem. Mas se perder o respeito, esquece. Então, muitas vezes, essas pessoas que pensam que amor é um ingrediente fundamental, mas eu amo ele e não quer ser, mas não tem mais chance. As pessoas se separaram, brigaram com amor. Se não tem respeito, esquece. Esquece. Respeito quer dizer, você deixa a pessoa que há espaço dele, é sagrado, é sagrado mesmo. Você tem reverência, você tem respeito. E até precisa ficar com um pouco de vergonha. Se você perde vergonha, sem vergonha, como a gente fala em português, esquece, não tem mais relacionamento, pode ter tudo amor. Você vai matar uma outra avançando uma outra, sufocar uma outra. Precisa ter respeito ao amor. Então, em geral, para vocês entenderem o que quer dizer temor, e para Deus você precisa ter isso também. Realmente fica com vergonha.
fica com respeito, okay? Reverência. Tem coisas que você não faz. Por quê? Pelo respeito. Quando você está na frente de alguém muito importante, muito espiritualizado, muito elevado, você tem vergonha de falar alguma coisa errada. Não o medo que ele vai te fazer, é o medo. Ele entrar, porque vergonha quer dizer você vai se retirar, se controlar, mas não o medo que ele vai te machucar. A grandeza, a importância de ser, de presença dele, você tem vergonha, reverência e respeito. E isso em qualquer relacionamento precisa disso. Como que está escrito no Sidur, por exemplo, a palavra temor em hebraico? Porque talvez ela tenha sido traduzida de uma forma... Não, tem temor, não tem palavra que capta tudo isso, não tem. Por isso eu falo, precisa entender o conceito. Não tem uma palavra. Tem um tipo de temor, mas não é esse temor que a gente está falando. A gente está falando de alguma coisa mais madura, mais elevada. Ok? Então, isso é fundamental. Amor, obviamente, qualquer coisa para dar, aproximar, fazer bondade, tudo isso entra na categoria de amor, e amor todo mundo acha que entende de maneira positiva. Então, mas vamos falar sobre amor, mais sobre amor, e sobre temor mais para frente. Você vai entender até o relacionamento dos dois melhor daqui um pouco. Nós temos uma mitzvah na Torá de amar a Deus. A gente fala isso várias vezes por dia. O Shema. Ama a Deus. Qual é o limite? Qual é o tipo de amor que a gente deveria tentar buscar? Então, Maimonides, ele escreve todas as leis, ele explica todas as leis, ele fala sobre o limite. Olha que ele fala. Texto número 2. Qual é o grau apropriado de amor que deveríamos ter por Deus? Nosso amor por Ele deveria ser poderoso e intenso, a tal ponto que a totalidade do nosso ser é consumida com esse amor, tanto que esteja constantemente em nossa mente. Imagine um homem que se apaixona por uma mulher a tal ponto que ele não pode removê-la de seus pensamentos, pensa nela quando se senta, quando se levanta, quando come e bebe, etc. O amor de uma pessoa por Deus deve exceder esse amor. Assim somos ordenados. Amarás ao teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 6:5. O rei Shlomo se referia a esse grau de amor a Deus quando exclamou: sou doente de amor. Cântico dos Cânticos 2:5. Na verdade, o Cântico dos Cânticos inteiro é uma parábola que descreve esse amor intenso. Ok, então ele fala algumas palavras fortes. Que tipo de amor você precisa ter para Deus? Igual do homem que está apaixonado sobre a mulher, ele não conseguir tirar isso da mente. Durante o dia inteiro ele está pensando sobre ela. Ele fala sobre esse tipo de amor, fala Maimonides que o rei Salomão está falando dos cantos dos cânticos, quando ele fala do amor entre o homem e a mulher. Okay? Esse livro dos cânticos, o Cantos dos Cânticos, é um livro extremamente sagrado. As pessoas não sabem interpretar isso, mas é muito profundo. Ele quer descrever o amor intenso que existe entre Deus e o povo de Israel, e para usar uma parábola, ele usa o amor que existe entre homem e mulher, o melhor exemplo que ele achava que ele podia usar. Mas tudo esse livro precisa entender isso metaforicamente. Então, no livro do Shir HaShirim, Deus ele é o homem e o povo de Israel é a mulher. Ok? Então, só para você ter gosto do tipo de amor que está escrito nos livros dos Cantos e Cânticos, vamos ter aqui um trecho. O livro que a Maimonides está na referência agora, para você sentir que tipo de amor ele está falando. Doente de amor. Vamos lá. Eu estava adormecida, embora meu coração estivesse desperto, quando ouvi o som do meu amado batendo na porta. Abra para mim, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita.
Abra logo, pois minha cabeça está ensopada com orvalho e meu cabelo ensopado pelas chuvas da noite. Mas me recusei a levantar para abrir a porta. Respondi: tirei meu kimono. Devo vestir de novo? Lavei meus pés. Devo sujá-los novamente? Meu amado estendeu a mão através de um buraco perto da porta ao ver sua mão. Meus sentimentos por ele foram despertados. Levantei-me para abrir a porta para meu amado. Perfumei a mim mesma. Minhas mãos pingavam mirra. A mirra fluiu dos meus dedos até a maçaneta da porta. Abri para meu amado, mas meu amado virou-se e foi embora. Minha alma quase se afastou de mim por causa de suas duras palavras com as quais ele me deixou. Eu caminhei pelas ruas da cidade e procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não me respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Bateram em mim e me feriram. Os vigilantes das muralhas tiraram-me as joias. Ó filhas de Jerusalém, se encontrarem meu amado, o que dirão a ele? Prometam-me que dirão a ele que estou doente de amor. Agora, isso é um trecho lá do Canto dos Cânticos. Cada trecho era referente a alguma coisa, ou histórico geral. Os comentaristas explicam especificamente esse trecho aqui, mas isso não é importante agora, é para outra aula. Só para você sentir o tipo de amor que Maimônides, ele fala que devemos procurar ter para Deus quando a gente está falando amar Deus. Mais ainda, encontramos nos livros, a gente tem, vou citar agora um livro que é chamado em hebraico Cholvat al-Vavot. Cholvat al-Vavot quer dizer as obrigações de corações. Um livro básico que foi escrito no século XI e o livro, aliás, está traduzido em português, pelo menos algumas partes desse livro, pode comprar Sefer, vale a pena. E lá ele fala que amor, a gente precisa ter amor em geral, mas mesmo quando você vai fazer um ritual religioso, também é fundamental fazer aquele ritual também com amor. É sobre isso que ele fala. Texto número 4. Saiba que palavras estão associadas com a língua física, enquanto pensamentos são o âmbito dos sentimentos do coração. As palavras da prece são o corpo e o pensamento são o espírito, né? Quando alguém reza com a língua, enquanto o coração está preocupado com algo que não seja a prece é como um corpo sem um espírito, uma casca sem coração. Então, em outras palavras que ele está falando, ele fala aqui sobre rezar em geral, uma coisa que precisa ser verbalizado, mas também precisa colocar uma alma lá dentro. Ele fala que a alma é sentimento. Então, você tem que observar a parte ritual do mitzvah, mas depois existe os sentimentos mais profundos que existem quando você faz a mitzvah específica, ou quando você reza, quando você fala as palavras. E ele fala, se você faz uma mitzvah sem kavaná, e ele está falando de kavaná, que é coração, não intenção, coração, ele fala que a mitzvah não está completa, é uma mitzvah incompleta. A Alter Rebbe, ele fala isso de maneira mais geral, mas também ligado com as mitzvot. A Alter Rebbe, ele fala que toda a motivação que nós temos quando nós cumprimos a mitzvah, a motivação deveria ser amor e temor. E mais específico, como vamos ler aqui no trecho, que amor está ligado com todos os mitzvahs positivos, ou 248 mitzvahs positivos, que nós chamamos obrigações às vezes, de novo, tirando do contexto, conexões, etc. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero me conectar, ficar perto com ele, mais perto dele. E ele fala que todas as proibições, ou as coisas que Deus ele não gosta, certo? Qual a motivação de abstar de tudo isso, de 365 proibições, é essa medo, ou vamos dizer, essa vergonha, essa reverência, esse respeito que nós temos para ele,
eu não quero decepcionar ele. É um tipo de temor, falando assim. Tem um gosto de amor lá também, que na verdade um depende da outra. Mas, de novo, não quer decepcionar, isso também quer dizer temor. Então, a motivação que está atrás, que nós cuidamos de não fazer uma proibição, também ele fala que está ligado com temor. Vamos ler isto no texto número 5. O amor a Deus nos motiva a cumprirmos os 248 mandamentos da Torá. E também, sem este amor, nossa observância das mitzvot é deficiente. Para cumprir realmente as mitzvot, a pessoa deve amar a Deus e desejar realmente apegar-se a Ele. Reverência e temor a Deus asseguram que não transgredimos os 365 proibições da Torá. Porque aquele que teme se rebelar contra o Supremo Rei dos Reis, o Eterno, bendito seja, vai se abster de erros. Um nível mais alto de reverência vem de uma pura percepção da grandeza de Deus. Aquele com essa percepção ficaria envergonhado por desafiar a Deus fazendo aquilo que é o mal aos seus olhos. Ok, muito bom, gente, na papel. Mas o problema é que, de fato, que muitas pessoas, religiosos, eles só praticam tudo com a mente e a mão. E o coração não está lá dentro. E, na verdade, dá para explicar. Tem uma desculpa por isso. A desculpa é muito simples. Como eu vou criar uma emoção para algo abstrato, que eu realmente não conhece, nunca ouvi ele nunca falou comigo. É como alguém fazer um relacionamento pela distância, na época que não existia Skype, Facebook e tudo isso, e você escreve cartas para ele e ele nunca escreve de volta. Como você vai criar um relacionamento? Então, a mesma coisa, a gente está falando, aquele Deus que nós falamos na primeira aula, aquele que é impossível conhecer, que a única coisa que nós sabemos que tudo que a gente imagina, ele não é. Como você vai criar uma conexão emocional com ele? Tá? Vamos ler um pouco sobre esse problema no texto número 6. George Steiner. A imensidade da introdução do monoteísmo, sua ocorrência em tempo real, são certas e ainda reverberam. O que devemos reter em mente, o mais abertamente possível, é a singularidade, a estranheza avassaladora da ideia monoteísta. Historiadores de religião nos contam que o surgimento do conceito do Deus mosaico é um fato único na experiência humana, que uma noção comparável jamais surgiu em outro tempo e lugar. A aspereza da revelação mosaica, a finalidade do credo no Sinai, rasgaram a psique humana pelas suas mais antigas raízes. A brecha, na verdade, jamais se fechou. As demandas feitas da mente são, como o nome de Deus, indescritíveis. Cérebro e consciência são comandados para vestir crença, obediência, amor numa abstração mais pura, mais inacessível ao senso comum, que é mais alta da matemática. O Deus da Torá não apenas proibiu fazer imagens que representam a ele não permite imaginar. Problema. Agora, já foi falado na primeira aula, na segunda aula, na quarta aula, que Deus ele tem interesse para a gente. Que Deus ele tem uma conexão com a gente, ele sente nossa dor, e ele se importa com tudo que a gente faz, e realmente ele sente a gente. Mas, olha, Deus, por causa da infinitude dele, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode criar um relacionamento com a gente. O problema é nós, com ele. Como nós podemos esperar nos relacionar com ele se ele é tão abstrato? Ele conhece a gente bem, mas a gente não conhece nada dele. A gente está tão longe. Então, isso é nosso problema que precisamos tentar resolver aqui.
Agora, é sempre bom quando a gente fala sobre alguma coisa, para deixar coisas claras sobre o que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre um relacionamento. A palavra muito que pega as pessoas, relacionamentos. Mas precisamos ser um pouco mais específico quando a gente fala sobre isso. E você vai ver porque eu estou dando essas duas definições de relacionamentos. Porque eu quero deixar alguma coisa mais clara para frente. Em relacionamentos existe, de maneira geral, dois tipos, ou duas maneiras como podemos usar a palavra relacionamento. Você pode usar a palavra seguinte: olha, qual é o relacionamento entre desemprego e atitude política? Ou vou falar, qual é o relacionamento do limitar a adquirir armas e crime? Outro tipo de relacionamento eu posso falar, olha, qual é o relacionamento que existe entre duas pessoas que ocupam o mesmo espaço? Ou o mesmo apartamento. Duas pessoas, vamos dividir um apartamento. Ou, vou falar qual é o relacionamento entre o proprietário e o inquilino. Qual é a diferença? A diferença é muito simples. Não tem nada a ver com sentimento. O relacionamento entre desemprego e atitude política, limitar armas e crime, não tem nada de sentimento aqui. É sentimento só qual é a ligação. Depois existe um relacionamento que tem muito mais a ver com nossas emoções. Quando a gente está falando de proprietário, inquilino, isso quer dizer atitudes que um tem como outro, como cada um olha a outra. Quando duas pessoas ocupam o mesmo espaço, como se eles se dão como a outra, se eles gostam uma outra, alguma coisa mais no nível emocional. Então, nós estamos procurando, obviamente, quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente está falando que nós estamos procurando alguma coisa que entra nessa segunda categoria. Obviamente, é até mais forte do que isso. Como os primeiros textos, 1, 2 e 3. Uma coisa que realmente toca. Então, vamos voltar um pouco para a segunda aula. Na segunda aula, falamos um pouco sobre os mitzvot. E explicamos o que significa a mitzvah. De uma maneira geral, nós falamos que a ideia de mitzvah é uma conexão. Vamos ler sobre isso de novo e decifrar esse texto um pouco mais agora, hoje. 7. Rabi Yosef Yitzhak Schneerson. A palavra mitzvah está relacionada com a palavra aramaica tzaveta, que significa conexão. Aquele que cumpre uma mitzvah se conecta com Deus, o emissor do mandamento. Esse é o significado da frase mishnaica. A recompensa de uma mitzvah é a mitzvah. Ética dos Pais 2:4. A recompensa da mitzvah é a conexão mitzvah tzavetá que gera com Deus que emitiu o mandamento. Isso pode... Em outras palavras, a gente só explicamos a Mishnah que pensa que mitzvah é a mitzvah. O que quer dizer mitzvah? É a mitzvah, quer dizer a conexão. Vamos lá. Isso pode ser entendido por meio de uma analogia do mundo físico. Um simplório tem um senso interior de bitul, nulidade, perante a sabedoria e a grandeza de um sábio, a tal ponto que, em comparação, ele se sente como sendo uma completa nulidade. Similarmente, na estimativa do sábio, o simplório mal é um ser humano. Não que o erudito despreze ou rejeite o simplório, Deus não o permita, pois essas seriam más maneiras, mas ele simplesmente não vê conexão ou relacionamento nenhum. Ora, quando o sábio instrui o simplório a fazer algo para ele, aquela ordem leva o simplório ao ser. Na própria percepção do simplório, ele não é uma nulidade, assumiu um status em si mesmo de que é capaz de cumprir uma ordem do erudito e é com ele que o sábio se conectou e instruiu. Aos olhos do sábio também, o simplório agora existe. Ele é alguém a quem o erudito pode falar e instruir. Além disso, a ordem, na verdade, une o sábio elevado e exaltado com o simplório. A analogia é óbvia. Entende-se que
Na analogia acima, não faz diferença se a instrução é sobre uma questão grande e elevada ou uma simples e trivial. Ok? Já falamos sobre isso, só para lembrar vocês que foi falado, que imagina, Albert Einstein, ele morava na cidade no estado do New Jersey, na cidade de Princeton. Agora, você sabe onde estava o laboratório do Einstein? Ninguém sabe? Sabe o quê? O laboratório dele. Aqui. Não tinha outro lugar. Não como você está imaginando, tinha um lugar, colocando uma coisa num pote para outro, tubos, máquinas, não tinha isso. Tudo estava aqui. Tudo. O laboratório estava onde ele estava. Ele vivia lá, dentro da cabeça dele. Ele vivia na realidade, ou do mundo, de espaço, tempo, energia, massa, relatividade, tudo aqui. Ele nem provou nada. Ele escreveu uma hipótese, depois as pessoas provavam se tem razão ou não. Mas tudo estava aqui. Eu tinha uma máquina. Obviamente, ele vive em outra realidade. Ele vive em outro planeta. Do lado dele, em Princeton, tinha alguém que ele foi alguém que cuidava dos prédios, faxineiro do prédio. Lá, Newark. Ele não tinha nada a ver com ele. Porque Einstein, ele está pensando sobre espaço, energia, massa, essência de existência. E esse faxineiro do lado, o vizinho dele, ele estava pensando, olha, qual produto mais barato, qual o melhor pano de usar para limpar as janelas, onde eu vou comprar sacos de lixo, onde eu vou tirar lixo, coloco na rua para não sujar, sei lá. Vive na outra realidade. Esse mundo da Einstein, ele nunca pensa sobre produtos e qual pano de usar para limpar a janela. Eles não têm nada em comum. Não estou falando quem é mais importante ou não. Literalmente vivem em dois universos diferentes. Não tem, ele não, além de falar, oi, não tem nada no exchange, em troca entre uma e outra. De repente, Einstein, um dia, ele precisa de ajuda. Alguém me ajudar ele a abrir a janela. E ele pergunta para o vizinho, você pode me ajudar a abrir a janela? Ele fala, sim. Aquele homem, de repente, ele entrou no universo de Einstein. Porque Einstein, ele decidiu que ele vai pedir ele para ajudar ele a abrir a janela. Ou seja, o que seja. É isso que a gente está falando sobre a mitzvah. Só importa para Einstein, para ele fazer, que ele precisa. De repente, que ele vai falar, olha, você já tentou usar essa parte, não estou interessado em limpar minhas janelas, está tudo bem para mim, olha, nos produtos, para mim não faz diferença. Você já falou como homem sobre a coisa da cozinha? Não interessa para ele. Melhor fazer assim, ele vive num outro universo. A cozinha, especialmente aqui na América do Sul, não existe para homens. Eles mal sabem onde estão as panelas lá, certo? Então, para Einstein também. A única coisa que importa para ele, olha, eu preciso para você me ajudar, ou quero que você me ajudar, ou quero que você me mostre como abrir essa janela, e pronto. Minha pergunta para você é a seguinte. Essa ligação entre o sábio e a simplório é dos qual tipos? Do primeiro tipo de relacionamento ou segundo? Primeiro. Para Albert Einstein, não importa se esse homem vai abrir a janela com amor ou sem amor. Pode acreditar. Não somente não importa, não faz diferença. Quando você vai contratar um eletricista para fazer alguma coisa no seu apartamento, por isso, de repente, normalmente, no dia normal, você nem pensa sobre eletricista. De repente, você precisa de alguém e você pensou sobre o nome e ele entrou no teu mundo. De repente, ele entrou na tua vida. E se ele vai fazer bom trabalho, você está contente. Mas você quer, você faz importância, você faz isso com amor, sem amor? Não.
A única coisa que você quer é que ele faz isso, Resultado. resultado. É responsável. Pronto. Ou até dedicado, que isso não é amor. Dedicação quer dizer um tipo de responsabilidade. Não necessariamente um amor. Alguém me dá a palavra, ele vai fazer da melhor maneira e pronto. Então, a gente está aqui através da mitzvah, tudo bem. Nós temos uma ligação, conexão com Deus. Mas não aquilo que a gente está buscando. Nada emocional. Nada. Ainda falta isso. O relacionamento está baseado em apenas em fazer algo um para o outro. Isso significa que é uma coisa técnica. Que uma mitzvah, ele faz um relacionamento técnico. Eu conhece. Onde você conhece ele, qual a tua ligação com outra pessoa? Oh, a gente estava num curso sozinho, eu estava sentado do lado. Pronto. Então aí, você... Tá, Deus ele precisa de alguma coisa de você, então você tem uma conexão com ele. Ótimo. Mas a gente está aqui procurando alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Aliás, só usando esse exemplo, ficam algumas coisas claras. Uma coisa que fica clara aqui, que você só pode fazer para Albert Einstein, para ter essa conexão, algo que ele quer, que ele pedir. Não algo que é importante para você. Se você vai entrar agora e começa a falar para ele sobre os panos, os produtos, ele fala, não me interessa. O único motivo que interessa para você ajudar ele a abrir a janela, porque ele decidiu, por um motivo hoje, ele não tinha força, ou sei lá. Não me importa. Que eu estou contente que ele me conhece e consegui entrar no lugar dele. Se você vai fazer alguma coisa que é importante para você, para ele, não é nada. Mas dá um esse exemplo também para vai ter você. esse também vai ter uma recompensa no final. Financeira. É. Não. Quem fala que ele nem ofereceu pagar. Não. Geralmente. Não necessariamente. Ok. Mas, de novo, mas nada emocional. É uma gentileza. É uma gentileza. Beleza, você quer ou fazer alguma coisa para Albert Einstein, entrar na casa dele, vai poder contar para os seus filhos, sei lá. Mas no relacionamento, nada. Mas tem, de novo, mas é importante lembrar disso, porque para a gente entender os mitzvot, é que é só importante para Albert Einstein o que é importante para ele, que ele decidir que ele quer. O que você, por exemplo, se alguém vai aqui, está cheio das mulheres aqui, alguém vai depois da aula servindo, e gostei tanto desse curso, comprei para você um presente. Oh, ok. O que você comprou? Flores. Você é educado, muito obrigado, muito generoso. Eu vou lá em cima e coloco no lixo, porque eu não preciso de flores de beleza. Para mim não importa nada. Eu sei que para vocês vale muito. Talvez eu vou dar para o Sara. Melhor aposta. Não, porque para mim não significa nada. Você vai comprar flores para homem? Porque para mim, olha, eu adoro flores. Por isso eu pensei, eu vou comprar para você. Faz sentido? Então, muitas vezes, a gente também olha a religião da mesma maneira. Eu estou entrando aqui numa outro assunto um pouco mais é bom, porque aí você vai ter uma coisa completa. Eu sempre falo, eu penso pelo menos, que a diferença entre religião organizada, que vou chamar ortodoxos, e os reformistas é isso. O judeu religioso, uma coisa ele sabe, que é importante fazer o que ele falou que ele quer. Em primeiro lugar. Agora, o reformista fala, ele falou, porque é outra época, mas hoje, você sabe, eu acho que sexta-feira à noite é importante ficar com família, ambiente, e nós gostamos tanto sair junto com a família para cinema, então assim eu vou fazer Shabbat. Você fala, você está louco. Então, obviamente, está pegando um exemplo extremo, mas a ideia é que você vai fazer alguma coisa que você acha importante para Shabbat, mas não é que ele pedir para você, não significa nada. É como você está dando flores para mim. Porque para você é importante. Você sente bom. Você sente que isso é alguma coisa gostosa. Obviamente, isso não voa.
Mas Não vai. gentileza não é um tipo de conexão? Hum? A gentileza não é um tipo de conexão e aí uma mitzvah também? Por exemplo, um A trabalho voluntário. gentileza, talvez, quando você está falando sobre dois seres do mesmo nível. Se você acha uma gentileza para falar para Albert Einstein, qual produto ele pode usar para limpar a janela, ele vai ser educado e vai falar muito obrigado, mas pode ter certeza que ele nem vai lembrar 2 minutos depois. Você entende? Ele está à toa, ele vive no outro universo. Então, nós, talvez, nós vivemos no mesmo planeta, tem uma coisa, mas 2 seres distantes, não. Não. É como, não faz nenhuma diferença. Ele vai ser indicado, fala muito obrigado. Oh, mesmo? Ah, que bom. Isso, o que ele falou para você? Não sei, alguma coisa. Não faz diferença. Ok. Só para resumir, porque esse resumo depois eu vou ouvir. Só para resumir, para você saber onde nós somos agora. Temos 2 problemas. Se vocês não perceberam. Os 2 problemas que nós temos é o seguinte. A primeira coisa é como você vai ter um relacionamento com um Deus abstrato. Esse é o primeiro problema que precisamos resolver. O segundo problema que nós temos agora é quem fala que minha emoção tem um relacionamento emocional com ele, importa para ele. É o segundo problema que nós temos agora. A gente está alegando que amar ele, mas quem fala que isso faz diferença para ele? Talvez só faz o que ele quer. Para você é importante ter um relacionamento emocional, mas para ele, para Albert Einstein, importa como você abre a janela, para você importa se a eletricista vai fazer isso com amor, sem amor, nada a ver. Você só quer ato e pronto. Então precisamos analisar essas 2 coisas para realmente resolver nossa busca hoje. Sim. Na verdade, aquela referente ao Camilo tinha falado antes, a gente só memoriza as coisas quando a gente tem o ato somado à emoção. Então, na verdade, é muito importante a gente realmente lembrar e se importa de uma maneira. Me lembra a Rebbe, quando ele estava falando para Brennan, e ele falou que já falamos sobre isso, ele percebeu que ninguém lembra, ele fala, olha, isso significa que não é importante para você. Se há alguma coisa importante, é impossível esquecer. Marcou. Mas tudo bem, você tem razão. Primeira coisa, precisa para lembrar, precisa parar. Olha, é importante lembrar isso, e aí, só falando isso, vai te ajudar um pouco. Depende da idade, depende da cabeça, mas ajuda um pouco. Ok. Para entender isso, com mais clareza o que está acontecendo aqui, mitzvot, atos, emoções, relacionamento com ele. Então, vamos primeiro tentar resolver esse problema, depois vamos para o primeiro. O segundo problema, depois vamos voltar. Eu sempre falo que as pessoas que compram o Zohar, pessoas vendem, Rabino, você sabe onde eu posso comprar um Zohar em português? Eu tenho minha resposta típico americano, frio. Falo, olha, você quer comprar o Zohar, você está perdendo dinheiro, gastando dinheiro à toa, porque você não vai entender nada. Só ler a tradução não significa nada. Mesmo que você ache que você entende alguma coisa, é nada. Porque cada coisa do Zohar é muito pesado, muito profundo. Tem muitas coisas atrás. Aqui a gente vai ter um exemplo pequeno. A Zohar, ele fala uma parábola. Depois vamos ver, bem resumido, porque na verdade tem muito mais sobre essa parábola no livro da Alter Rebbe. Como a Hassidut explica essa parábola, você vai ver, só lendo, você perde tudo a profundidade. A parábola que a Zohar ele fala é sobre um pássaro. Ele fala um mitzvot que alguém faz sem amor e temor é como um pássaro que não conseguiu voar. Simples, é?
bonito, né? Então vamos ver o que realmente isso significa. Vamos ler texto número 8. 8? Não, 9, né? 8. Ah, é. Reverência e amor são chamadas figurativamente de asas. O Tikkun Zohar explica que aqueles que estudam a Torá e cumprem as mitzvot por reverência e amor são chamados filhos de Deus. Caso contrário, são chamados de novatos que não podem voar. Assim como as asas de um pássaro não são parte... Eu só queria acrescentar uma coisa que não está mencionada nesse texto, mas o texto completo é mencionado. Ele fala que amor e temor são considerados asas. E ele baseia isso nesse trecho do Zohar que acabei de falar. Porque mesmo sem amor e temor, não voa. Com pássaro que não voa. Preciso lembrar, tem mais alguns detalhes aqui. Com uma asa você pode voar. Então precisa ter amor e temor para voar. Ok? Não que só amor. Pelo menos, precisa ter tanto respeito, tanto apago para a pessoa, para as coisas voar, para as coisas ir para frente. Se só tem um sem a outra, e na verdade, estou misturado, mas é bom para lembrar isso. Até esse detalhe, só precisa asas. Exatamente, uma asa é amor, outra asa é temor, junto você voa. Mas o que significa isso? Vamos lá. Assim como as asas de um pássaro não são partes essenciais do corpo, sua vida não depende delas, como aprendemos. Se as asas forem removidas, é kasher. As partes... O que quer dizer o seguinte? Você tem... Estudamos na outra semana, também é o mesmo conceito. A lei dos kasher fala o seguinte. Se um animal... Tem uma órgão animal que falta, e o animal não pode viver sem aquele órgão, o animal não é kasher, independente de como você fez isso. Se o animal ele nasce sem filho, é não considerado kasher. Ele pode sobreviver talvez um pouco, mas ele vai morrer. Então o animal não é kasher. Então está escrito na lei o seguinte: se você vai tirar as asas de uma pássaro, ele ainda é kasher. Porque ele pode sobreviver sem asas. Pode sobreviver, não tem problema. Ele tem todos os órgãos internos para sobreviver. Então, a parte principal do pássaro é a cabeça e o corpo. As asas, a vida não depende das asas. Ok? Continua. As partes essenciais de uma ave são cabeça e corpo, enquanto as asas servem meramente a cabeça e corpo, permitindo a ave voar. Assim também, a título de exemplo, a Torá e as mitzvot efetuam a unidade essencial com Deus por causa da vontade de Deus que está presente nelas. A reverência e respeito com os quais elas são cumpridas elevam o estudo da Torá e as mitzvot e permitem que a vontade de Deus seja revelada nelas. Ok. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte. É muito mais profundo do que aparece. Você tem pássaro. A parte principal do pássaro é o corpo. O corpo é a mitzvah, é o ato do mitzvah. As asas é amor e temor, reverência e amor. Todo mundo entende asas. Sem corpo, sem cabeça e corpo, qual é o valor deles? Nenhum. Não tem nada. São asas. Cabeça e corpo, você tem algo, certo? Mas não completo. Falta um ingrediente mais. Então ele fala isso é exatamente o relacionamento entre os mitzvot, a ato do mitzvah e a emoção. A ato do mitzvah é você ter alguma coisa de substância aqui. Agora, se você vai fazer isso com amor e temor, isso vai... Estou procurando a palavra aqui, eu achei isso ontem nas folhas, mas em inglês você fala enhance. Fala aqui no... Apremiar? Brilhantar. Aprimorar.
Então, quando você tem amor e temor, você vai aprimorar a passo. Quer dizer, é um passo que voa. O que significa aqui é o seguinte, que amor e temor nunca é alguma coisa separada, independente. Independente, ele é praticamente nada. Mas, quando você faz a mitzvah junto com ele, ele muda a mitzvah. Fica completo. Ele muda a passo. Então, tem pessoas que pensam amor e temor por si mesmo. Que Deus ele quer é coração. O ato não faz diferença. Ele fala, não. Em primeiro lugar, o ato. Agora, se junto com o ato, você vai fazer isso como emoção, aí o ato é melhor. O ato é melhor. O passo é melhor. Agora, você tem um passo que o corpo dele pode voar. Isso é toda a vantagem de amor e temor. Se não, ele não voa. Ele não voa. Isso que o Zohar está falando. Dá para você outro exemplo. Imagina você tem alguém na rua. Você vai dar para ele um lustre. Ele mora na rua. Vale alguma coisa para ele? Não. Você vai dar, olha, muito quente, e aqui você tem ar-condicionado. Não vale nada. Nada. Do outro lado, se você vai para alguém que mora na rua e diz, olha, você pode ficar no meu garagem. Eu tenho um acabamento lá, não tem decoração, não tem luxo, não tem eletricidade, não tem nada, mas você pode ficar lá. Você deu alguma coisa para ele? Sim. Sim. Agora, se agora ele mora lá, na garagem, e vai dar para ele uma sofá, uma lustre, um ar-condicionado, vale alguma coisa? Sim. Por quê? Porque a moradia é melhor. Não porque a ar-condicionado por si vale alguma coisa, não vale nada. Porque se você coloca isso na a moradia virou um lugar melhor. Não é isso por si mesmo nada. Então, em Hassidut, a Alter Rebbe explica em vários lugares, quando você faz um ato com amor e temor, isso não significa que você está fazendo alguma coisa com amor, e amor e temor ele está aqui. Não. Quando você faz alguma coisa com amor e temor, ele vai se vestir dentro do ato. Ele vira parte da arte. Qual a prova disso? Prova muito simples. Quando você faz alguma coisa com amor e temor, você nem está sentindo o que você está fazendo. Quer dizer, o ato mudou. Você faz alguma coisa que você quer, você gosta, você realmente, você não sente que o tempo está passando, você não sente que a energia que você está vestindo. Por quê? Porque esse amor e temor, ele virou parte do ato. Não que ele fica aqui e o ato está lá. Ele entrou na tua mão. A ato é diferente. A ato é mais elevado. A ato ele voa. Por isso você não sente. Então, é isso que a Zohar está falando. Através disso, entendemos bem claro o lugar do ato no judaísmo e o sentimento no judaísmo. Em primeiro lugar, precisa ter cabeça e corpo. Alguma coisa de substância. Agora, você quer que esse passo fique melhor? Coloca amor e temor. E esse ato vai voar. Porque o ato é diferente. De novo, amor e temor por si é nada. Ok? Usando disso, podemos entender, resolver a segunda pergunta agora um pouco, fica bem claro. Se vocês lembram, na segunda aula, quando nós estamos falando sobre as motivações do mitzvot, falamos de uma maneira geral que tem 3 motivos. Ou 3 maneiras de olhar as mitzvot. A primeira maneira foi autorrefinamento. Isso foi mais simples. Você faz a mitzvah para você ter um benefício. Deus ele quer que você fique refinado e por isso ele dá para você uma mitzvah. E ele está falando, se você faz um ato de mitzvah, sabendo ou não sabendo, automaticamente ele está refinando alguma coisa do seu comportamento. Obviamente, se você vai investir dentro desse ato uma parte de si mesmo, você vai ver uma pessoa até melhor. Porque tem pessoas que o comportamento são bem polido, bem educado, muito gentil. Os brasileiros sabem. Imagina, conta comigo, qualquer coisa, vamos ver, pode ser, ótimo. Maneira muito bonita de falar. Muito educado, muito gentil. Mas lá dentro, não necessariamente.
mudou alguma coisa. Para isso mudar alguma coisa, quando você fala, conta comigo, você fala isso com a realmente, conta comigo, aí você vira uma pessoa boa. Então, refinar o comportamento também é alguma coisa. Falar de maneira gentil também é alguma coisa. Mas é melhor que virar realmente junto com isso uma pessoa mais refinada, certo? Então, na primeira explicação desse mitzvah, obviamente, precisa fazer ato, faz certo. Agora, se você faz isso com o coração, você vai virar uma pessoa mais certa ainda. A segunda coisa é a mesma coisa como conexão com Deus. Isso também nós falamos hoje, ensinamos hoje. Como fala Casas Bahia sempre para a gente? Dedicação. Total, você. Exatamente. A gente quer, Deus ele quer uma conexão total. Ele não somente quer que tua ato fique conectado. Ele quer que através do teu ato, dentro do teu ato, você também está investido lá dentro. Aí tem uma conexão total, mais completa. Por isso, nós falamos que para Deus é importante tua emoção. Porque ele quer fazer uma conexão com você. Isso é a coisa. E ele quer conexão com você. Que parte? Toda parte. Ele quer teu interior também. Começa com o principal, faça o que ele quer. E se você coloca a tua emoção, então você, tua mente e teu coração está vestido dentro desse ato, ele também está conectado. Por isso é importante para ele, nesse caso. Ok? E o terceiro motivo também. Falamos que o motivo dos mitzvot é para fazer a morada divina neste mundo para ele. Isso inclui tua mente e coração. Ele quer viver lá também. Não somente dentro do teu ato. Ele quer viver dentro de você. E também, de maneira global, quando você faz uma mitzvah, nós acreditamos que você está transformando a matéria. E quando você faz a mitzvah com amor e temor, a parte espiritual está mais iluminada. É como você está fazendo a garagem, para onde Deus fica, ou você está colocando um ilustre lá dentro. E você pode ficar de maneira revelada, confortável, luxo, tudo agradável. Então, quando você faz a moradia aqui no mundo, só fazendo a ato, tudo bem. Continua uma garagem para ele. Esse não tem acabamento. Você faz isso com amor e temor, e a divindade, e o lugar, a moradia dele fica mais revelado, então é um lugar mais confortável. Sim. Você fala muito amor e temor. Qual o equilíbrio entre isso? Porque às vezes o temor, a pessoa acaba não fazendo, porque acha que vai fazer alguma coisa errada, acaba não fazendo. Isso, obviamente, isso não é saudável. A gente fala que tenta não fazer alguma coisa errada. Ou tenta não fazer. Lembra que a gente tem mitzvot, e cada tem um elemento do amor e temor. Quando você faz alguma coisa por amor, indiretamente ele inclui também alguma coisa por temor. Eu quero fazer isso que ama ele, e se não vou fazer isso, eu vou ficar afastado. E o contrário, eu amo a pessoa, por isso não quero decepcionar. Quer dizer, na verdade, cada um inclui um pouco do outro. Não? Achar um amor puro, um temor puro, é um pouco difícil, especialmente quando a gente está falando relacionado com Deus. Mas você tem razão, se até esse ponto, tem alguma coisa errada aqui. Okay, esse é um problema, precisa de ajuda, a pessoa não fica travado. Temor, então, é o respeito? Respeito faz parte do temor. Vergonha também faz parte. Reverência, fidelidade, várias coisas que fazem parte. Não quer fazer outra coisa que como não estou fiel para ele. Então tudo isso faz parte. Né? Ok. Então, só para resumir, depois vamos ler isso no texto. Quando você faz somente ato, isso quer dizer que somente as faculdades mais baixas se conectam, porque a faculdade mais baixa, mais longe do ser humano é ato. Você pode fazer, às vezes, ato sem pensar o que você está fazendo, porque é tão longe de você.
mas você não pode sentir sem sentir, porque é mais perto de você. Então, a faculdade do ato é o poder mais longe da parte íntima da pessoa. Então, se você só faz ato, então somente ato vai ser refinado, somente ato vai se conectar, etc, etc. Mas, quando você vai fazer esse ato com emoção, então, a pessoa ele vai se conectar por inteira. E a mesma coisa quando a gente fala sobre moradia, que Deus quer ser morado lá dentro de suas faculdades mais íntimas, etc, etc, como foi falado. Ok, vamos ler o texto número 9 e vamos para frente. Do Rebbe. As mitzvot foram dadas para permitir o refinamento da humanidade. O cumprimento das mitzvot nos refina e nos conecta com Deus. Essa conexão deveria permear todas as nossas faculdades e estender-se até as profundezas da alma. Se alguém cumpre uma mitzvah simplesmente para se livrar de sua obrigação, sem paixão, somente suas faculdades de ação são engajadas. Consequentemente, sua conexão com Deus será limitada às suas faculdades de ação. É a vontade de Deus, no entanto, que a totalidade da pessoa e todas as suas faculdades sejam conectadas. Isso é realizado envolvendo todas as faculdades da pessoa no cumprimento das mitzvot. Apesar disso, servir a Deus com as faculdades mais elevadas, amor e reverência, não é um fim em si mesmo. O objetivo do amor e reverência é infundir o cumprimento das mitzvot com vida e entusiasmo. O objetivo da criação é fazer uma morada divina, especificamente dos mundos inferiores, o que somente pode ser atingido através de utilizar a faculdade mais baixa, ação em cumprir mitzvot. A meta somente é plenamente atingida, porém, quando as mitzvot são cumpridas com todas as capacidades e faculdades da pessoa. Ok. Agora vamos terminar a aula. Sobrou mais um problema aqui. O problema é, tudo bem, entendemos nossas obrigações, os primeiros textos, entendemos a importância disso para Deus, para o objetivo do mitzvot, relacionamento, tudo isso dá para entender. Mas agora você pergunta, mas pelo amor de Deus, como? Como você pode desenvolver um vínculo emotivo com Deus? Ele atuou além. A resposta é, na verdade, isso tudo é a filosofia de Chabad. Chabad quer dizer sabedoria, entendimento e conhecimento. Não vai entrar de cada um individual agora, porque vai tomar muito tempo, mas isso praticamente que Chabad, a filosofia de Chabad é, através dos nossos poderes intelectuais, ok? Através dos nossos poderes intelectuais, pensando sobre isso, você pode criar um sentimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O seguinte. Alguém aqui conhece o dono da Amazon? Não, Messi. Como se chama ele? Jeff what? Jeff Bezos. Então, no Brasil, você iria chamar ele Dr. Bezos, certo? Dr. Bezos. Então, eles abriram um filial aqui da Amazon. Dr. Bezos, ele é dono, obviamente. E você está contratado para trabalhar já. Obviamente, você não conhece nada, apenas um nome. Sabe que ele existe. Você não sabe nada sobre a personalidade dele, a vida dele, você não controla ele. Talvez você vê uma imagem dele, não sei. Mas todo mundo conhece que ele sabe que ele existe. Um lugar. Que lugar? Nos Estados Unidos, um lugar provavelmente, etc. Que você sente, que você, Palo Alto? Não sei se é Palo Alto, mas pode ser. Mas provavelmente você não tem um sentimento para ele. Mesmo se você trabalha por Amazon, mas tudo bem. Ele está. He's the guy somewhere, num lugar lá no céu. Agora,
De repente alguém me fala, olha, você, o livro antigo, falando, você sabe porque o Dr. Bezos, ele decidiu abrir aqui no Brasil, tem uma dor de cabeça, o dinheiro ele não precisava. Trabalho com brasileiros, governo, né? Então, ele decidiu abrir aqui o filial porque ele sentiu que as pessoas aqui precisam mais de trabalho. Para dar oportunidade para as pessoas. E por isso ele abriu essa filial aqui, onde você está contratado. Nice. 60 years. Good guy, you know? Mas ainda nada emocional. No mês seguinte, ano depois disso, alguém fala, você ouviu o que aconteceu? Eu disse, não. A convênio que a gente está usando, através da Amazon, eles queriam aumentar os preços. 30%, que é normal, né? De um ano para outro. E Dr. Bezos, ele foi lá e falou, olha, em princípio, se você vai aumentar o preço do convênio, olha, as pessoas que trabalham para mim, eles trabalham muito, eles precisam de dinheiro, há muita coisa para eles. Em princípio, não me importa, eu vou com outra companhia. Não vou fazer mais negócio com vocês. Porque você não pode fazer isso para meus funcionários. Você vai ouvir isso? Uau! Ele está lutando para a gente. Em princípio, ele ia sair mesmo, se ele vai ser prejudicado do mineral, ele vai fazer isso. Very nice. Um mês depois, chega antes do fim do ano, diz, olha, não sei se eu devo falar isso para vocês, mas o Dr. Bezos, ele percebeu que tem muita despesa aqui, a filial aqui no Brasil, que não é necessário. E ele falou para a gente que precisamos cortar despesas. Quer dizer, as pessoas que não estão contribuindo tanto conforme o salário, precisam mandar eles embora, e contratar outras pessoas que melhor, sei lá, para as coisas ser mais econômicas. E tu não me estava na lista. Eles falam, você é funcionário, mas um dos melhores. Doutor, não porque está alguma coisa. Você realmente não tem essa capacidade. E você foi uma das pessoas, as 5 pessoas que queriam mandar embora, mas quando eles deram isso para o Dr. Bezos, ele olhou a lista e falou, você não pode mandar essa mulher embora. Essa mulher tem 3 filhos, não está casada, precisa mandar criar os filhos, precisa mandar para a faculdade. O que ele vai fazer? Como ele vai sobreviver? Não, não me importa, eu sei que no custo-benefício, mas não pode mandar ela embora. Manda alguém que quase vai se aposentar, você vai dar todo o dinheiro que pensar e pronto, manda. Mas não pode deixar essa mulher ficar aqui, ela precisa de trabalho. Quando você vai ouvir isso, qual vai ser o teu sentimento? Como você vai sentir em relação desse Dr. Bezos? Admiração. Só? Compaixão. Acho que é admirável. Amor. Né? Você vai sentir muita afinidade, boa pessoa. Se você, quando ele fala obrigado, né, vai ser muito mais. Provavelmente você vai até escrever uma carta de agradecimento, abrindo o coração, você vai derrubar lágrimas em cima da carta e manda para ele, sem esperar até a resposta. Mas você ainda não conhece ele. Você não sabe nada sobre a personalidade, nada como ele é. Você não sabe nada sobre ele. Aliás, ele, dizem, eu li uma vez um artigo, ele é um pouco estranho. Ele. Não é totalmente. Que uma vez eu li uma descrição do escritório dele que ele tem. Ele usou uma porta velha com uma pessoa, a cara dele que ele usa. Mas de qualquer maneira, mas isso não importa para você. Importa que você tenha o sente porque você sabe alguma coisa e isso causa um sentimento para ele. Um sentimento para ele. Agora, aqui que a coisa é, a gente está falando de uma coisa no mundo físico, então é quase imediato o sentimento que vem através da sabedoria e pensar que ele fez para você. Quando a gente fala sobre uma coisa abstrata e espiritual, concordo que isso é mais difícil,
mas ainda é possível e acontece. Em outras palavras, se você quer ter um sentimento forte de amor por Deus, você precisa estudar várias coisas sobre Ele, e através disso você vai conseguir ter um sentimento. Então, é tudo através do conhecimento. Deixa eu explicar isso de maneira mais particular, porque a gente vai fazer isso agora. A estilo normalmente é o seguinte. A primeira coisa, como a gente faz essa contemplação? Não queria chamar isso meditação, porque meditação é você deixa a cabeça vazia. Contemplação quer dizer você deixa a cabeça cheia e através disso você cria uma emoção. Essa é a diferença. Mas você vai estudar, aprender alguma coisa sobre Deus. Vamos pegar exemplo, providência divina. Um assunto bem amplo. Você vai estudar sobre isso 1 hora e meia. Nem isso, você só vai tocar um pouco do assunto. E depois que você já entende o assunto, depois você vai pegar aquele assunto para essa coisa fica bem claro na tua cabeça. Você vai começar a refletir sobre isso. Ok, eu estou falando, todo mundo já fez prova aqui, um curso. 2 dias antes, você estuda, você entende tudo, e depois você esquece. Um dia depois. Literalmente um dia depois. Porque você entendeu tudo, mas você não dominou o assunto. Você só entendeu e pronto. Aqui, depois que você vai estudar o assunto, você vai dominar, refletir sobre o assunto, mastigar e revisar esse assunto na cabeça, não só para lembrar, para você dominar o assunto, que você podia repetir esse assunto, mesmo do ponto de cabeça. Podia começar a falar sobre o assunto de qualquer lado. Quando você domina o assunto, você entende o assunto, você pode ajustar esse assunto para qualquer público. Pode começar aqui, pode ligar qualquer coisa para aquele assunto, certo? Quando você domina o assunto, que a coisa está clara para você. Se você só entende o assunto, é diferente de dominar o assunto. Então, você vai começar a dominar o assunto. No momento que você vai dominar o assunto, é necessário isso que a gente está falando sobre assuntos abstratos. Para você realmente entender, sentir o assunto, precisa dominar o assunto. Essa coisa do Dr. Bezos é fácil. Ele salvou meu emprego, é fácil dominar. Coisa física, no abstrato, mas quando ele fala sobre conceitos, precisa dominar o assunto para a vida toda real, como ele que salvou o teu emprego. Depois que você dominou isso, você vai criar uma sensação, e o que a gente faz com isso? Nós rezamos com isso. Aí você vai começar a rezar. Todas as palavras que você vai falar para rezar, vai ter uma reflexão daquele sentimento que você criou através daquele conhecimento. Vai ter um sentido, né? Yeah. Você vai sentir tudo através dessa óptica, através dessa lente. Cada palavra vai ser mais poderoso. E como você sabe, às vezes você fala para sua mãe, sei lá, eu te amo, mas tem momentos que você fala a mesma coisa, uma coisa que aconteceu, e essas palavras significam outra dimensão. Certo? Então, quando você reza dessa maneira, alguma coisa que fica gravada, incorporada dentro do corpo. E, subsequentemente, obviamente, você não conseguir rezar o resto da sua vida, você vai parar 1 hora, certo? Mas isso vai transbordar, esse sentimento vai transbordar no teu dia a dia, e você vai mudar a dimensão do teu comportamento. Ok? No Tânia, isso é bem resumido como isso funciona. No livro do Tânia, ele tem vários tipos de contemplações, de pensamentos, vamos chamar isso de meditar. Tem 7, 8 tipos. Aliás, ele fala lá sobre, alguém uma vez fez uma conta, 13 tipos de amor. Por que tanto? Porque cada um é diferente. Cada um precisa achar o lugar, coisa que combina com vocês, como nós fizemos no primeiro texto. Cada um, alguma coisa, ele tem uma inclinação, se identifica com uma coisa mais. Mas, obviamente, é impossível fazer tudo isso hoje. Então, a gente vai ler um texto
Depois a gente vai fazer uma meditação e terminamos a aula, ok? Vamos ao último texto no particular 10 e 11. Vai para 12. 12. Abishneus Almond-Liad. Uma maneira de chegar ao amor por Deus é levar a sério o versículo. Como a água reflete a face, assim também o coração do homem reflete outro coração. Provérbios 27, 19. Isso significa que assim como a água reflete a própria imagem e aparência que uma pessoa apresenta perante ela, assim também um coração que é leal em seu amor por outro desperta uma reação amorosa correspondente, cimentando o amor mútuo e a lealdade. Isso é especialmente verdadeiro quando o amor é observável. É uma lei universal da natureza humana que se aplica mesmo se as duas pessoas envolvidas são iguais. Portanto, muito mais essa lei se aplica se um rei grande e poderoso demonstra imenso amor por um súdito, que é zombado, rebaixado, coberto de sujeira e deitado num monturo. Imagine o rei deixando seu palácio real e acompanhado por toda a sua comitiva de ministros, aproximando-se do plebeu. O rei o tira do monturo e o leva para a câmara mais interior de seu palácio real, uma sala onde nenhum servo ou ministro tem permissão de entrar. Ali o rei o abraça e beija e partilha com ele a mais forte das amizades, um apego espiritual do coração e da alma. Quão grande será o amor desse indivíduo comum, modesto pelo rei, ele certamente ficará apegado ao rei de corpo e alma, com infinita sinceridade. Mesmo se o seu coração for feito de pedra, certamente vai derreter e se transformar em água, e vai derramar com sincero anseio pelo amor do rei. Ora, Deus fez conosco tudo isso precisamente, exatamente como é descrito. Porém, é infinitamente maior, porque sua grandeza desafia a compreensão, e ele permeia todos os mundos e transcende todos os mundos. Deus desconsiderou os mundos mais elevados e mais baixos e seus habitantes, e escolheu ninguém mais além de Israel, sua nação. Ele os tirou do Egito, o local mais decadente sobre a terra, um lugar de imundícia e impureza espiritual. Ele não enviou um anjo para tirá-los, mas sim ele mesmo, em sua majestade e glória, desceu ali, como Deus disse: eu desci para resgatá-los, etc. Êxodo 3:8. Ele os tirou para aproximá-los dele, com verdadeira proximidade e unidade, para partilhar com eles uma conexão da alma. Poucas palavras que ele falou até agora é o seguinte: é uma coisa natural. Você olha no espelho, você vai ver exatamente quem está olhando no espelho. Não tem como evitar isso. Então ele fala, nessa natureza existe também entre duas pessoas iguais. Quando alguém ele demonstra amor e carinho para você, automaticamente isso desperta dentro de você amor e carinho para outra pessoa. Como a gente tem nesse caso do Dr. Bezos, ele mostrar que ele está preocupado e carinho para aquela mulher, impossível. Uma pessoa normal, saudável, não vai sentir a mesma coisa para ele, até mais. Ok? Então, isso é uma coisa que não tem como evitar. Ele fala, precisamos imaginar que Deus ele fez isso, ele não mandou ninguém, ele foi lá sozinho. Ele não mandou para a secretária para fazer isso. Não mandou nenhum anjo. Ele foi sozinho, tirou a pessoa do lixo, do sujeira e tudo, e aproximou para o palácio. Agora, olha como que ele termina a descrição. Essa conexão inclui beijos boca a boca, o que ocorre quando falamos a palavra de Deus, ou seja, a Alahá, lei judaica. Então ele fala, olha, quando você reza, quando você estuda a Torá, você usa os lábios para falar palavras específicas da Torá, você está falando as palavras da Torá com a tua boca. Ele fala como a gente está dando, Deus está dando beijo, beijo, boca a boca, mas muito forte na maneira que ele escreve. Olha como ele continua. A fusão de espíritos que ocorre quando compreendemos a Torá e conhecemos sua vontade e sabedoria, das quais todas são realmente uma com Deus.
Então, quando você entende, compreende alguma coisa da Torá, ele faz sentido dentro da tua cabeça, é uma fusão, de união do Espírito. Aquele sabedoria agora é parte do teu cérebro. E ele continua, termina. E também abraçando o que ocorre quando usamos nossos 248 membros para cumprir as 248 mitzvot positivas da Torá, o que simboliza os órgãos de Deus, e assim, quando os cumprimos, abraçamos o corpo de Deus. Ok. Então, isso é a informação básica, bem resumido, que a gente vai tentar 2 minutos fazer essa meditação, para realmente tentar criar uma emoção. Tá? Então, a maneira que a gente vai fazer aqui é a seguinte. A Sara vai abaixar as luzes. Não precisa abaixar as luzes, só mais, as pessoas têm mais facilidade para concentrar. Os homens que fazem durante Teresa, eles jogam a taça em cima da cabeça. Ou como você faz na Shema, mesma ideia. Então, isso não deixa nada distrair. Depois a gente tem aqui uma música, aliás, uma música interessante. O rabino do Paltova, ele foi um Hassid, que ele rezava cada Shabbat durante os 6, 7 horas. E ele usava essa melodia para meditar as palavras da Teresa, e acho que é uma melodia muito, muito bom mesmo de usar. E Sara, ele vai te lembrar os pontos dessa meditação, para você conseguir seguir isso em ordem. 3 minutos tudo. Vamos lá. Imagine que você está se aproximando de um pequeno lago e olhando para baixo. A água reflete seu próprio rosto de volta para você. Se você sorrir, o rosto na água sorri de volta. Se você franzir a testa, esta franze a testa. O rei Shlomo disse: assim como a água reflete o rosto, o coração do homem reflete o coração do seu semelhante. Quando vivenciamos o amor de outra pessoa, não podemos deixar de sentir um carinho de atenção por ela. Agora, imagine em sua mente um grande e poderoso rei. O rei, seguido por todo o seu séquito real, faz uma viagem especial para fora do palácio. Ele vai para a periferia da cidade e entra no lixão. Ele ignora o cheiro forte e a sujeira e caminha diretamente para uma pessoa, um simples plebeu, que se senta no meio da trilha, coberto de lixo. O rei leva o homem com ele e volta pela cidade para o palácio. Depois para a aula residencial e em seguida para a câmara real. O rei dá ao homem um banho morno, uma nova muda de roupa e uma refeição quente. Dá a ele afeição e amizade em abundância, mais do que a qualquer outro ministro real ou membro do reino. Imagine a imensa gratidão e amor que esse homem sentirá em relação ao rei, refletindo e retribuindo o amor demonstrado a ele. O rei é Deus, o rei de todos os reis, o rei mais poderoso, criador do céu e da terra. Quando estávamos definindo
no lixão depravado que era o Egito, ele desceu e nos levou para fora. Ele nos mostrou tremenda afeição, nos aproximou do caloroso abraço da Torá e Mitzvot, permitindo-nos ter um relacionamento mais profundo com ele. Assim como a água reflete um rosto, assim é com o coração do homem em direção a Deus. Ok. Eles contam uma história do Thomas Jefferson. Ouviu falar dele? Então, Thomas Jefferson, um dia ele chega em casa com Bíblia, tesoura, e ele pegou a Bíblia e começou a cortar as frases que ele gostou, e o resto ele deixou do lado. Isso é toda a lenda, milagre, Deus, lá no céu. Ele tirou tudo isso. Ele cortou todas as frases que homem, outra, procura justiça, a coisa assim ele deixou. E isso foi conhecido como a Bíblia de Jefferson. Sem divindade lá dentro. Hoje tem muitas pessoas que educadores que fazem a mesma coisa. Tem lugares, ensinam judaísmo, tudo a parte que eu acho que combina comigo. Agora, essa parte espiritual, milagres, histórias que, na verdade, é dilúvio, senão eles tiram isso e tem um novo livro. Novo livro. Aliás, quando eles fizeram o Estado de Israel, eles dizem que Ben-Gurion ele falou uma coisa assim, precisa revisar a Bíblia. A gente tem um Estado moderno, precisamos modernizar, mudar um pouco o novo revisor. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas religiosas que têm o mesmo problema. Fazem tudo, mas aquele Deus não existe dentro do que eles estão fazendo. Pode rezar sem pensar sobre Deus. Pode acontecer. Pode fazer uma mitzvah sem sentir ele. E pode ser, às vezes, o judaísmo ele virou alguma coisa que só da mente e do mundo e tira o coração. E nosso dever é realmente, como eu falei desde o início, não somente tirar alguns obstáculos que não deixam a gente abraçar ele, mas literalmente fazer todo o esforço para a gente conseguir abraçar ele e sentir ele dentro da nossa vida. E isso foi tudo objetivo. Em primeiro lugar, tirar os receios que as pessoas têm e fazer isso e ajudar para vocês crescer nessa área. É trabalho, mas qualquer relacionamento é trabalho. Todo mundo sabe. Né? Uma vez eles contam que alguém ali ia dar uma workshop sobre casamento. E então a palestrante ele perguntou: quem aqui acredita em ser felizes para sempre? Ninguém levantou a mão. Mas tinha alguém lá atrás levantou a mão. Oh, você acha que sim? Todo mundo virou. Quer dizer, tem alguém que levantou a mão? Jovem. Então, não é fácil. Precisa trabalhar isso. Mas realmente isso muda tudo que a gente tem na vida. Então, precisamos cumprir as mitzvot, fazer todos esses rituais com um sentimento de mitzvah, um sentimento de Deus dentro do mitzvah. E isso muda tudo o que a gente faz de maneira e de vida mais gostoso. E realmente vai mudar a vida para melhor. Eu tenho aqui um vídeo bem resumido. Eu já mandei isso para algumas pessoas.
Mas só para terminar a aula, ligado com Hanukkah vale a pena, e vamos fazer os pontos-chave. It is lit with your hand, but it is experienced with your entire being. It begins with a solid foundation, which support even the most delicate preparation. The flick of a wrist, the movement of a lip, the vision of an eye. The listening ear hears the story the candles tell. The meditation of a mind. The feeling of a heart. A menorah is lit by hand. A mitzvah lights up your entire being. When performed for the love of God, a mitzvah is a full-body, multisensory experience. Ok. Nosso relacionamento com Deus invoca uma vasta gama de emoções. Uma dessas, o amor, desempenha um papel importante no relacionamento. Amor e reverência, conhecidos coletivamente como Kavaná, motivam e vitalizam a observância da mitzvah. Sem Kavaná, dizem nossos sábios, uma mitzvah é um corpo sem alma. A Kavaná sozinha não conecta uma pessoa com Deus. Essa conexão é forjada especificamente através do ato de uma mitzvah. Mas quando uma mitzvah é cumprida com sentimento, a conexão é aprimorada e se expande para abranger também os sentimentos interiores da pessoa. Pode ser difícil gerar emoções na direção de uma entidade abstrata e intangível como Deus. Porém, um vínculo emocional pode ser atingido através de concentrar a mente. A meditação permite que alguém vivencie um relacionamento sincero e individualizado com Deus. Uma meditação depende do instinto humano de reagir espontaneamente ao amor do outro de maneira recíproca. Contemplar a grandeza de Deus e seu admirável, até ilógico amor por nós faz com que devolvamos aquele amor na direção dele. Muito bom, gente. Com isso nós terminamos nosso curso, nossa aula desse ano. Até ano que vem.